Olá meninos e meninas, moços e moças, senhoras e senhores, eu sou o professor Tiago de Sá e hoje eu vou acompanhar vocês na resolução de uma questão. Vejam só a questão que nós temos aqui para esta videoaula. Escutem com atenção. Um asteroide de cerca de 1.000 metros de diâmetro, viajando a 288.000 km por hora, passou a uma distância insignificante em termos cósmicos da Terra, pouco mais do dobro da distância que nos separa da Lua. Segundo os cálculos matemáticos, o asteroide cruzou a órbita da Terra e somente não colidiu porque ela não estava naquele ponto de interseção. Se ele tivesse sido capturado pelo campo gravitacional do nosso planeta e colidido, o impacto equivaleria a 40 bilhões de toneladas de TNT, ou o equivalente à explosão de 40.000 bombas de hidrogênio, conforme calcularam os computadores operados pelos astrônomos do Programa de Exploração do Sistema Solar da NASA. Se caísse no continente, abriria uma cratera de 5 quilômetros no mínimo e destruiria tudo o que houvesse num raio de milhares de outros. Se desabasse no oceano, provocaria maremotos que devastariam imensas regiões costeiras. Enfim, uma visão do apocalipse. Nós temos esse pequeno texto, um tanto quanto assustador, e daí nós temos o seguinte enunciado, que diz assim: qual estratégia caracteriza o texto como uma notícia alarmante? Daí nós vamos lembrar da notícia, traz um fato, é objetiva, é direta e etc. Mas aqui nós temos um pedido bem interessante, o que caracteriza a notícia como alarmante. Nas alternativas nós temos o seguinte: alternativa A descrição da velocidade do asteroide. B, a recorrência de formulações hipotéticas. C, a referência à opinião dos astrônomos. D, a utilização da locução adverbial no mínimo. É a comparação com a distância da Lua à Terra. Então nós temos aqui essas alternativas para que nós possamos verificar que mais se aproxima do que é pedido. Lembrem-se, uma notícia alarmante. A descrição da velocidade do asteroide, ela não é alarmante, ela é uma menção óbvia no sentido do que é apresentado dentro do texto. Então não traz para nós essa questão de ser alarmante. Até porque, estudando um pouco de física, nós temos a ideia de que os corpos celestiais se movem numa velocidade significativamente impressionante. Então a alternativa A aí não compreende como resposta certa. Já na alternativa B, nós temos a recorrência de formulações hipotéticas, ou seja, nós estamos trabalhando aqui com o campo das possibilidades, e aí sim se configura como resposta certa. Essas possibilidades que são geradas a partir da leitura do texto, como maremotos, como crateras, como a quantidade de toneladas de TNT, bombas de hidrogênio, isso sim transforma toda a narrativa do texto em alarmante, em preocupante. Então, o que se configura para nós como resposta correta nessa questão é a alternativa B. Mas para que fique tudo muito claro, os pingos nos is, tintim por tintim, vamos ver a alternativa C, que diz o seguinte: a referência à opinião dos astrônomos. Óbvio que a opinião científica é importante, sim, com certeza. Porém, está aqui dentro dos dados físicos, a distância que o asteroide passou e etc. Os cálculos gerados, que são para nós alarmantes, foram produzidos por um computador. Então não há uma opinião científica formada apresentada dentro dessa notícia. Então a alternativa C também não é para nós. Na alternativa D, a utilização da locução adverbial no mínimo. Óbvio que isso é interessante quando nós dizemos no dia, no mínimo isso vai dar errado. A gente está aí provocando uma situação. Porém, isso é muito reducionista para a amplitude de todo esse texto. E por fim, mas não menos importante, a alternativa E, que diz o seguinte: a comparação com a distância da Lua à Terra.
Isso para nós não vai provocar alarme, que bom que ele está aí distante de nós, a 2 luas, né? Porém, as perspectivas que são apresentadas com a colisão é que são alarmantes. Lembrando então para você, alternativa B, alternativa correta. Em caso de dúvida, volta lá para o começo do vídeo, rever ou aprofunde seus estudos para essa questão. Até breve, meus amigos, e forte abraço!